e escrevendo, ele estava cantando, cantando. Eu imagino Davi cantarolando, pegando o instrumento, cantando ao Senhor, e quando ele estava nas batalhas, talvez ele não tivesse lá um instrumento, mas ele estava, tinha sempre alguém que registrava Davi falando com Deus, Davi declarando, né, as coisas diante de Deus. Que coisa linda, né, como a gente precisa orar. Eh, e orar quando tem vontade, orar sem vontade. Alguém já disse isso, né, eu não sei quem é que colocou essa frase, né, a gente precisa, eh, orar até que a gente ore. Orar até ter vontade, orar quando não tem vontade, né, sem desejo, com preguiça ou não, a gente precisa orar até que a gente ore, de fato. Isso é impressionante, né. Então, a gente precisa estar o tempo todo ligado com o Senhor, né, e no nosso coração, né, dia a dia, no nosso cada momento nosso falando com o Senhor, né, tendo o nosso relacionamento ali cada vez mais estreito com o Senhor, cada vez mais apertadinho, mais junto de Deus, né, para a gente ser alinhado, né. E assim, a oração organiza a nossa mente. Quando a gente não ora, a gente tem a tendência a ficar muito mais confuso, a tomar as decisões por nossa própria conta, né, mas quando a gente ora, mesmo que a gente esteja, assim, num momento de dificuldade, quando a gente para orar, para falar com o Senhor, as coisas começam a se organizar, né. Cientificamente isso já é comprovado, né, mas a gente sabe na nossa alma o quanto isso é poderoso, né. A gente precisa mesmo orar. Amém. Então vamos orar? Começando? Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada, porque o Senhor é esse Deus tão presente com a nossa vida e esse Deus tão poderoso que coloca as coisas nos lugares dentro de nós, Senhor. Quando a gente se vê perdido, quando a gente não sabe o que fazer, Deus, o Senhor se aproxima de nós, Senhor, e através da oração a gente pode entender esse aproximar do Senhor e nos alinharmos com o que o Senhor quer fazer, Deus. Não só através de nós, externamente, mas dentro da nossa vida, dentro da nossa mente, da nossa alma, Senhor, tudo se aquieta, tudo, Senhor, encontra sentido quando a gente se encontra na tua presença, Deus. Muito obrigada por isso. Que obra perfeita que o Senhor fez na nossa vida, que coisa linda que o Senhor faz dentro do nosso coração, Senhor, transformando a gente. Deus, nós não somos nada, Senhor, nós somos tão pequenos e tão falíveis. Como a gente falha, como a gente erra, mas o teu amor constante e fiel nos sustenta em todo o tempo e nós te adoramos nessa manhã. Senhor, erguemos ao Senhor um altar de adoração, Senhor. Diante do teu trono, Senhor, nós queremos erguer as nossas mãos, queremos, Senhor, inclinar a nossa vida, Senhor, ao Senhor, por causa da tua bondade, por causa de quem tu és. Nós te adoramos, Senhor. Quem poderia fazer uma obra tão poderosa no nosso coração como o Senhor? O nosso coração é enganoso, o nosso coração é vaidoso, o nosso coração é distraído muitas vezes, mas o Senhor sempre nos chama para a tua presença, porque, Senhor, o Senhor sabe que estando diante de ti, as coisas vão se organizar em nós. O Senhor sabe que quando nós nos aproximamos do Senhor, todas as coisas se estabelecem, tudo ganha sentido, tudo ganha direção. Deus, muito obrigado por esse teu amor por nós. Nós te louvamos. Ensina-nos a orar, ensina-nos, Senhor, a sermos constantes, Senhor, ensina-nos, Senhor, ó Deus, os objetivos, Senhor, aquilo que agrada ao Senhor para que a gente faça, Senhor. Nós dependemos de Ti nessa manhã, que a casa de cada uma dessas mulheres, que o trabalho delas, Senhor, seja inundado pela Tua graça, pela Tua presença. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, meninas. Vamos no Salmo 62, para o mestre de música, Salmo de Davi. Hoje a gente tem a Jo aí também. Jo, bom dia. Você quer ler? A gente tem sempre a Rô é a nossa tem sido a nossa leitora oficial aí, mas a Jo também gosta de ler. E quer ler, Jo? Para nós o Salmo 62. Aí hoje a Rô vai estar de folga para a Joelma poder. É Rô e Jo, né? Para a Joelma também ler, né, para a gente. Amém, meninas?
Salmo 62. A paz, amém? Uhum. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis? Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós. Sereis como uma parede escuravada. Serei como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura, Eles somente consultam como onde derribar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras com a boca, bendizem mais nas suas entranhas maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, é a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha força, da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira, pesados em balanço. Eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos desvanais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Uma coisa disse Deus 2 vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Amém. Esse salmo aqui termina aqui, né, falando, uma vez Deus falou e 2 vezes eu a ouvi. Então, assim, quanto que Davi queria dizer aqui que estava atento, né? Que Deus falou uma Ei, vez e ele Benita, ouviu 2 vezes, né? Ele prestou atenção, ele deu atenção ao que Deus estava falando, né? E achei que você nem tinha dormido aí. Achei que você nem tinha dormido aí. Eu te mandei tenho, mensagem para tem responder. alguém com o microfone aberto. Meninas, pudesse desligar para a gente? Obrigada. Gente, esse salmo aqui, Davi vai falando isso, começa como sempre, né? O Senhor é minha fortaleza, minha rocha, né? Davi fala isso. E tem aqui os versículos 3 e 4 que eu achei assim, muito interessante, né, para a gente. Quem de nós aqui, às vezes, está num momento de fragilidade, num momento de fraqueza, e quantas vezes a gente encontra alguém que talvez vem falar com a gente, ou que vem ver a nossa situação, ou que comenta sobre a gente, e ao invés de nos ajudar, né, talvez a pessoa até ali finge que vai te ajudar com algumas palavras, mas na verdade a pessoa está doido que você caia, né? É o que Davi fala aqui nesses versículos 3 e 4, ele fala assim, até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, né? Algumas versões falam um pouquinho diferente, mas aqui a minha está assim, um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair, né? Quantas vezes nós nos encontramos em situações da nossa vida em que a gente está assim, tão frágil, como um muro prestes a cair, né? A gente já tá balançando, né? A gente já está numa situação difícil e a gente encontra pessoas que vêm zombar da gente, gente que vem só para ver o que a gente, como que a gente está e se assim se der um sopro, se der um empurrão, né? A gente está nessa fase frágil, nessa fase difícil em que a gente pode cair, né? E Davi fala aqui disso como um muro, né? Que ele talvez estivesse assim,
nesses momentos de guerra, né, nesses momentos aí que ele já estava fragilizado. Imagine ele com o exército lutando em determinadas situações, né, e nos campos, nas batalhas, talvez com perdas, né, quantos soldados, quantas pessoas morrendo ao seu redor na guerra, né, e eles tendo que lutar tantas batalhas, e tem um momento que a gente se vê frágil. Ele se via frágil aqui, e talvez assim, como a gente falou ontem no Salmo, fora de casa, longe do seu lugar habitual, longe daquele lugar de conforto seu, a gente está vulnerável, né, o tempo todo. E Davi, como saía muito às guerras, ele se encontrava nesses lugares assim, né, talvez lugares perigosos, lugares escorregadios, e se alguém desse um empurrãozinho, um pouquinho a mais, ele pudesse cair. E aí isso acontece com a gente. Quantas vezes a gente está passando situações na nossa vida em que nós dependemos mesmo do Senhor, mas se alguém vier e provocar a gente vai acabar caindo, a gente vai acabar derrubando, né? Como esse muro frágil, né? O muro fala de defesa, né? Davi fala aqui que como um homem que está como um muro que já está inclinado. Então, assim, às vezes as nossas defesas estão baixas, né? Aquilo que a gente tem como nossa proteção está ainda cheio de buraco, né? Está ainda em construção, e se alguém vier e forçar, vai acabar caindo. E sabe o que que eu me lembrei? De Neemias, quando Neemias estava reconstruindo, né, os muros lá de Jerusalém, que Neemias tá ali, né, eles estão ainda cada um reparando uma parte do seu muro diante da sua casa, então não estava nada pronto, tinha muita brecha para ser reparada ainda, muito cimento para ser colocado, talvez muita coluna para ser feita ali para que aquele muro estivesse fortificado. E aí vem o inimigo, né, começou a olhar e ver o que eles estavam construindo, vendo que eles estavam tentando reerguer a cidade, foi lá e começou a zombar, começou a falar um monte de coisas, começou a oferecer ajuda, mas na verdade não era ajuda nada, né? E aí Davi fala aqui uma coisa bem interessante que tem tudo a ver com Neemias, porque ele fala assim, o propósito dessa gente derrubar da sua posição elevada, né? Algumas pessoas aqui que a Joelma leu falou seu lugar de excelência, né? Tem algumas que falam da sua dignidade, né? Doidos para te derrubar da sua dignidade, né? Do lugar onde você está. E aí o que vem aqui de interessante para a gente é que Neemias dá uma resposta para aqueles homens que vêm zombar. Ele fala: eu estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Não posso descer, eu não vou descer o meu nível para estar contigo, né? Neemias fala dessa maneira, né? E a gente aprende assim com isso a não perder tempo com as zombarias, com as acusações do inimigo, né? Quantas vezes ele vem assim naquele lugar para trazer para a gente preocupação, irritação, né? E a gente assim perde a paz, né? A gente começa assim a ouvir o barulho daquilo que está ao nosso redor e a perder o foco do que a gente está fazendo, né? É essa a intenção maligna, né? É te tirar do teu lugar, te tirar do teu lugar de dignidade, aquele lugar alto que você já conseguiu subir, mesmo que ele seja frágil, né? E trazendo para o que a gente está falando aqui, mesmo que o nosso tempo de oração, a nossa vida ali com Deus está se construindo ainda, está se reerguendo muitas vezes, porque às vezes foi derrubado, e a gente está ali aos pouquinhos, e ainda é uma situação frágil, né? A gente ainda não está fortalecido como a gente queria, mas o inimigo vem para espezinhar esse tempo, vem te irritar, vem te tirar do foco. Às vezes no teu dia a dia você está num dia aí que você está se consagrando, está jejuando, tá, não, eu vou buscar o Senhor a respeito de determinado assunto. E aí vem alguém para te tirar daquele lugar, te fala um monte de coisa, te atrapalha, né? Quantas vezes a gente, não, hoje o meu dia vai ser excelente, eu quero estar com Deus, eu quero orar, eu quero falar com o Senhor, eu quero falar do Senhor para alguém, e aí vem alguém atrapalhar, né? Às vezes alguém no ônibus,
né? Como que, às vezes, no ônibus, às vezes lá na empresa, naquele momento do cafezinho, na hora que você chega, alguém já te olha de uma maneira e vem com algum tipo de implicância, só para te tirar do foco, só para você perder, para você ver se você vai se irritar, né? E é isso, o inimigo usando muitas vezes, né, as vidas das pessoas para trazer isso para nós. Mas a nossa resposta tem que ser como a de Neemias, né? E como Davi reconheceu aqui, né? Que eles estavam tentando tirar ele de uma posição de dignidade, né? Fazer você perder a sua dignidade. Mas em nome de Jesus a gente assim não vai descer. A gente não vai descer. Nosso muro pode estar sendo construído aos pouquinhos. Quantas vezes, meninas, a gente tem que lutar para ter uma vida de oração? Lutar, sabe? Lutar, guerrear mesmo. Às vezes é com muito esforço que a gente consegue chegar diante do Senhor, é com muito esforço que a gente levanta cada manhã para estar aqui juntas, né? Com muita luta, sabe? Mas a gente não vai descer da nossa posição, a gente não vai dar ouvidos, a gente não vai se mover desse lugar que Deus tem nos chamado, sabe? E assim, a gente não precisa provar nada para ninguém, né? Provar que a gente é bom, a gente precisa provar que a gente quer agradar ao Senhor. E a gente não precisa estar ouvindo, né, as acusações do inimigo, que às vezes ele lança acusações de como quem você é, da tua identidade, do teu chamado. Quantas vezes Deus quer usar a sua vida, sabe? E a gente está ali naquela luta, né? Senhor, é isso mesmo, tentando entender o que Deus quer, e vem o inimigo espizinhar, sabe? Te tirar desse lugar e tentando lançar dúvida. Será que você foi chamado mesmo para isso? Será que Deus está mesmo contigo nisso? Será que você tem algum valor? Você pode ser usado por Deus? Olha o que você faz, olha quem você é, assim, com acusações. E só você e o Senhor sabe quem vocês são diante dele. Sabe, o Senhor conhece o teu coração, o Senhor conhece as tuas lutas, o Senhor conhece o quanto você quer agradá-lo. E assim você não vai descer do seu lugar, da sua posição, você não vai barganhar com o inimigo, né? Assim como Neemias falou: olha, eu estou fazendo uma grande obra, não tem tempo para isso, não tenho tempo para disse-me-disse. A obra que o Senhor está fazendo em mim é grande, é poderosa, e eu estou aqui nessa construção, eu estou aqui nesse crescimento, eu estou aqui nessa intimidade com Deus, crescendo nisso, e eu não vou me mover desse lugar. Não tenho tempo para coisas pequenas, não tem tempo. Eu sei o objetivo do Senhor para mim, sabe? E que você diga isso, sabe? Cada uma de nós possa dizer isso. Olha, eu tenho um objetivo que é agradar ao meu Deus. Eu sei do meu chamado. Eu não tenho capacidade nenhuma mesmo, não, mas o meu Deus tem. O meu Deus me chamou não é porque eu tinha capacidade, é porque ele me via lá na frente. Ele sabia o que ele podia fazer através de mim. E eu não vou descer do meu lugar que eu conquistei no Senhor, que o Senhor me chamou, né? Então, eu vejo nesse salmo Davi falando dessa forma aqui, né? Ele fala: descansa minha alma somente no Senhor, descansa, no Senhor, né? E ele fala assim: a minha salvação e a minha honra dependem de Deus. É, não depende muitas vezes daquilo que a gente faz, mas depende do Senhor. É o Senhor quem vai nos levar aos lugares altos, é o Senhor quem vai nos colocar nas posições que Ele quer. E é o Senhor que vai ser honrado, né, sobre nós, né? Davi continua falando assim: os homens de origem humilde não passam de um sopro, né? A Ju leu aqui, não passam de uma vaidade, né? E os ricos, se colocar os dois, o rico pode achar que é muita coisa e o pobre necessitado, né, muito menos, mas se colocar os dois na balança, se colocar os corações dos homens, as intenções, né, dos homens, não passam de nada, não passam de um sopro de uma vaidade. Agora, o Senhor é que é bom, ele pesa o nosso coração. E Davi fala que, assim, para a gente não confiar, não pôr a nossa esperança nos bens roubados, né, as riquezas que não vêm do Senhor, né, para a gente pôr o nosso coração nisso, naquilo que a gente ganha apenas através dos nossos esforços, né, daquilo que a gente, de algo que a gente está, que não é nosso, né, que é roubado, que é simplesmente que a gente adquiriu por inveja, mas não. Então é o Senhor, né,
que é o Senhor que é fiel conosco, é que Ele é quem nos dá riquezas, Ele é quem nos faz aumentar, é Ele quem nos sustenta, Ele quem nos põe de pé todas as manhãs. E é isso, meninas, a gente precisa se colocar na posição de oração, na posição de entender, de perceber o que o Senhor está fazendo, de alinhar a nossa ação e, assim, ser atento às ciladas, às investidas malignas no nosso dia a dia, que estão tentando tirar a gente do lugar que o Senhor conquistou para nós, lugares que o Senhor já nos elevou, né? Os lugares, as posições que o Senhor tem separado, as portas que Deus tem aberto para nós. Deus tem aberto portas diante de nós e nós vamos entrar por elas para ter êxito, para triunfar, mas tudo para a glória do Senhor, né? É isso, em nome de Jesus. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? A Fabi tem sempre um testemunho, algo para falar, mas é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu me lembrei aqui da Pri, né? A Pri contou para a gente essa semana sobre a questão do trabalho dela, né? Tinha alguém querendo dar dela, ela ser removida, né? Ser colocada em outro lugar, mas o Senhor a honrou e trouxe ela de volta, né? Como que Deus faz isso, né? E às vezes é isso aqui, né? Alguém que olha a tua posição, olha o teu lugar, vê que você está crescendo, que você está despontando, que você faz o teu trabalho com excelência, e alguém vem lá e quer, né, empurrar esse portão, empurrar esse muro para que ele caia, né? Enquanto ele ainda está se reerguendo. Mas o Senhor é que é forte, é poderoso, e o Senhor honra, o Senhor traz de volta, o Senhor mostra, né, como ela falou, né, até os pacientes, né, fazendo ali uma cartinha, um abaixo-assinado, para que ela não saísse daquele lugar. Isso demonstra a excelência de trabalho, né, aquilo que ela está fazendo de boa vontade, fazendo, né, de maneira excelente. E é o Senhor é quem honra isso, porque faz como fazendo ao Senhor, né? E é isso, meninas. Rosane, você falando isso me faz lembrar, porque às vezes a gente pensa, a gente coloca, né, milagres da maneira que a gente gostaria que o Senhor fizesse. E às vezes o Senhor, ele tem outros planos, tipo a Pri. Ela viveu um extraordinário do Senhor, mas ela saiu. Ela saiu. Aí, se ela pensasse, o Senhor não ia, se fosse o Senhor, não iria permitir que eu saísse. Pois ela saiu e voltou, né? Eu já presenciei várias situações que eu pensei que o Senhor faria, porque a gente bota o Senhor na nossa caixinha, né? A gente não consegue alcançar, que os pensamentos do Senhor, eles são mais altos do que o nosso, a palavra de Deus diz isso. E eu quero falar com a gente para a gente prestar atenção nisso, porque quando a gente entrega algo para o Senhor, a gente entregou. A nossa confiança está no Senhor que fez o céu e a terra. E aguardar e ficar sensível à voz do Senhor. Deixar, porque senão a gente fica engessando, e quando a nossa bênção chega, a gente nem tem percepção dela, porque tamanha a nossa tristeza. Né? Eu senti desejo no coração de falar isso, porque a gente foca de uma forma e o Senhor, ele não está no nosso padrão, é o padrão do céu, né? E se você tiver voltado, ligado com o céu, você discerne, né, que o Senhor está movendo, que o Senhor está fazendo, né? Ontem eu estava discipulando um rapaz e ele entrou num propósito com o Senhor e ele falou: Fabiana, tudo tá muito mais difícil. Eu falei: exatamente. É porque você colocou o Senhor em primeiro lugar nisso. Você acha que... porque o nosso mundo realmente é espiritual. A gente vê da forma natural. E realmente o inimigo, ele se levanta para atacar. E se teu foco tiver olhando as circunstâncias, a gente vai cair. Então, para a gente focar em Deus. Amém? Amém. Amém, meninas. Não desça dos seus princípios, não desça para travar batalhas emocionais que você não está preparada, não desça dos lugares que o Senhor já te colocou.
Isso eu não estou falando só das posições físicas, mas desse lugar espiritual, né? Como a Fabi falou, às vezes tudo se torna mais difícil, né? Os níveis vão subindo cada vez mais, mas não desça, não desça, não negocie teus princípios, sabe? Não se mova do lugar que o Senhor tem te chamado, sabe? Esse lugar da intimidade, como a gente começou aqui falando de oração, de Davi ser um homem de oração, e assim, cada vez mais, sabe? Aquilo que você tem conquistado no Senhor, o Senhor é quem tem te dado. Ele é soberano sobre todas as coisas, e às vezes ele não vai agir realmente exatamente como a gente quer, como a gente pensa, mas assim também a honra vai ser muito maior da maneira como ele agir na nossa vida, né? E que a gente não negocie, não. Mesmo que o nosso muro esteja ainda em construção, nosso sistema de defesa ali, a gente está aos pouquinhos, está se levantando, mas assim, não deixa o inimigo te tirar desse lugar, sabe? Daquilo que você já conquistou no Senhor, da intimidade que você tem no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, o nosso coração está aqui diante do Senhor. Tudo que nós ouvimos, tudo que nós falamos aqui, Senhor, nós dependemos da aplicação do Teu Espírito Santo em nós. Deus, os nossos muros, Senhor, estão sendo construídos, estão sendo erguidos, Senhor, e muros falam de defesa, Senhor, da nossa proteção, Senhor, e de crescimento diante do Senhor. O muro anuncia, Senhor, que algo valioso está sendo guardado ali dentro, Senhor. Deus, e nós queremos, Senhor, que o nosso coração, Senhor, esteja sendo guardado pelo Senhor. Deus, e que o Senhor nos ajude, Senhor, nos fortaleça, nos dê as ferramentas, Senhor, nos dê o material, Senhor. Deus, que o Senhor tem, Senhor, para que o nosso muro seja firme, seja forte em Ti, Senhor. Deus, e nos ajude a perceber, Senhor, quando estamos sendo atacados, a perceber, Senhor, as investidas, Senhor, malignas contra nós. Não nos deixa descer das posições, não nos deixa, Senhor, desistir de construir o nosso muro, ainda que ele esteja pela metade, Senhor, ainda que ele esteja começando, não nos deixa desistir do nosso propósito. Nós não queremos, Senhor, ó Deus, nos mover, Senhor, daquilo que nós já conquistamos no Senhor. Deus, nos dá controle emocional, nos dá inteligência, Senhor, nos dá percepção, nos dá sabedoria, Senhor, para, ó Deus, percebermos, Senhor, as investidas, Senhor, Deus, e nos colocarmos em Ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza, e é o Senhor é quem nos dá sabedoria, quem nos dá discernimento, Senhor, para todas as coisas. E nós não queremos descer, não queremos nos mover, Senhor, da posição de excelência que o Senhor já tem nos colocado. Nós somos chamados por Ti, e a nossa capacitação vem do Senhor, não vem das nossas mãos, das nossas forças, mas vem do Senhor. Deus, nos ajude, Senhor, nessa manhã nos fortaleça, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos dê percepção daquilo que está ao nosso redor, Senhor, e que nós possamos nos inclinar diante do Senhor. Nosso muro não vai cair, nós declaramos isso nessa manhã, que ainda que ele esteja, Senhor, ó Deus, vulnerável, Senhor, ainda que ele esteja aí, Senhor, suscetível, Senhor, aos ventos fortes, Senhor, Deus, às chuvas, Senhor, ó Deus, as tempestades, Senhor, nós estamos firmes no Senhor, porque o Senhor é que é a nossa rocha, Senhor. Em nome de Jesus, nós não vamos nos mover do lugar onde o Senhor tem nos colocado, porque o Senhor é a nossa fortaleza, Pai. Muito obrigada, que nessa manhã cada mulher, Senhor, esteja desperta, Senhor, para aquilo que o Senhor quer fazer, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amanhã nós estamos aqui juntas de novo, e terminando aí uma semana, que seja assim uma semana abençoada, uma semana de fortalecimento e de oração. Muita oração diante do Senhor, a gente depende disso. Amém? Beijo, meninas. Fiquem com Deus. Bom dia. Não tem live?